Olha só que interessante. Dentro de cada organismo existe um verdadeiro campo de batalha invisível. É uma luta que não para, sabe? Entre o corpo e um monte de invasores minúsculos. E hoje a gente vai mergulhar nas táticas de dois tipos de agressores que são bem diferentes nessa guerra microbiológica. Mas, num mundo que está lotado de micróbios por todo lado, o que é que define um verdadeiro invasor? Boa pergunta, né? Para responder isso, a gente vai ter que analisar as estratégias de dois tipos bem específicos de agressores, o primário e o oportunista. E esses invasores, olha, eles vêm de tudo que é forma. Pode ser bactéria, vírus, protozoário, até eumintos. Pensa neles como os personagens principais da nossa história de hoje. E cada um deles tem um papel bem diferente para desempenhar. Então vamos lá, vamos conhecer o nosso primeiro personagem. Pensa nele como o agressor principal, sabe? O pioneiro da invasão, aquele que dá o pontapé inicial no ataque. Esse é o tal do patógeno primário. Olha, um patógeno primário não precisa de convite, viu? A principal característica dele é justamente essa, a capacidade de invadir e causar doença mesmo num organismo forte e saudável. É ele que começa o problema todo. E essa analogia aqui é perfeita. Ela mostra direitinho o papel dele. Ele não fica procurando uma janela aberta. Não, ele simplesmente arromba a porta da frente. É isso, ele cria a própria oportunidade de ataque. Não importa se as defesas do corpo estão em alerta máximo. Ok, agora vamos para o nosso segundo personagem. Esse aqui, bom, ele age de um jeito bem diferente. Ele não lidera a invasão, não. Ele fica ali, sabe, esperando nas sombras, agindo quase como um cúmplice que se aproveita do caos. Esse é o patógeno oportunista. A chave para entender o patógeno oportunista, que a gente também chama de secundário, é que ele só entra em cena quando o organismo já está enfraquecido. A ação dele depende totalmente de uma invasão que aconteceu antes e que basicamente abriu a porta para ele. A distinção é bem clara, né? Os patógenos secundários, eles simplesmente não fariam efeito patogênico em um animal saudável. Eles precisam que o invasor primário chegue primeiro e prepare o terreno para eles. Então, se o patógeno primário é o cara que arromba a porta, o oportunista é aquele ladrão que entra de fininho depois que o estrago já está feito. Ele explora a vulnerabilidade que o primeiro ataque criou e muitas vezes acaba piorando muito a situação. Ok, agora que a gente já conhece os dois jogadores, vamos colocar eles lado a lado num confronto direto. Isso vai ajudar a gente a fixar de vez as diferenças mais importantes entre o invasor primário e o oportunista. Então, para resumir, o alvo do patógeno primário, um organismo saudável. Já o oportunista, ele mira num organismo que já está doente. A virulência, que é basicamente o poder de ataque deles, geralmente é bem alta no primário e normalmente menor no oportunista. E por fim, os papéis são totalmente opostos. Um começa a doença e o outro só piora uma doença que já existe. Mas ok, por que essa distinção realmente importa? Por que é tão crucial a gente saber diferenciar o agressor principal daquele que só se aproveita da situação? Bom, a resposta para isso tem implicações gigantescas para como a gente entende e trata as doenças. É porque entender essa dinâmica ajuda a gente a decifrar a história completa de uma doença. Saber quem começou o problema e quem só chegou para piorar as coisas é fundamental para ter um diagnóstico certo e um tratamento que funcione de verdade. Afinal, a estratégia médica pode se focar em eliminar o invasor primário, para que as próprias defesas do corpo deem conta dos oportunistas. É a diferença, sabe, entre a causa raiz do problema e os fatores que só complicam o quadro. E isso tudo nos leva